que fazer para você não broxar? Vou te dar 5 insights poderosos para você não broxar. Bom, você sabia que na maioria dos casos, quando acontece aí, quando o homem broxa, né, que tem aí ocorrências de impotência, não tem nada a ver com o seu corpo? É mais uma questão da mente, da cabeça? Eu sempre falo o seguinte, que a cabeça de cima comanda a cabeça de baixo. Então, se você não tá muito certinho da cabeça, tô brincando, não certinho, né? Mas se você tá aí com as questões psicológicas, com estresse, né, preocupações, isso interfere sim lá na cabeça de baixo. Pois é, muita gente não sabe, né? Mas isso é mais comum do que você imagina. Às vezes um homem ele tá tão preocupado com as questões que estão acontecendo aí na vida, que isso interfere também lá na potência lá embaixo. E se isso já aconteceu com você, meu varão, se você já perdeu aí a ereção no meio ali do rally rola, ou pior, nunca aconteceu, mas você morre de medo que isso aconteça, fica comigo aqui até o final que eu vou te mostrar o porquê que isso acontece, como o seu corpo reage e como você pode resolver essa situação da forma mais natural possível, sem remédio e sem vergonha também. Mas sem vergonha no sentido de não ter vergonha de acontecer, você saber como lidar. Na verdade, o maior medo do homem é de não dar conta na cama, né? São muitas questões, são muitos critérios que ele tem que atingir para ser considerado bom de cama. Bom, vamos lá. Afinal de contas, Adriana, por que que o pênis amolece? Para você ter uma ereção firme, é importante que você tenha uma boa circulação, né? Por que que o pênis ele fica ereto? Porque ali, o pênis, aquela região, ela fica cheia de sangue. O teu cérebro, ele envia comandos lá para aquela região, mandando sangue ali, porque ali precisa de mais energia, que é por isso que ele fica duro ali. Na verdade, ele fica duro porque ele está cheio de sangue, aquela região está cheia de sangue nos corpos cavernosos. Você fugiu da aula de anatomia, meu varão, você não vai lembrar disso, mas o pênis, pena que eu não tenho aqui um modelo, já até encomendei na internet um modelo de pênis, justamente para eu poder dar essa aula de anatomia do pênis mesmo, porque o pênis, imagina que isso aqui é um pênis, né? Aí aqui dentro tem os corpos cavernosos. Então esses corpos cavernosos, é meio até que um trava-língua, ele vai enchendo ali de sangue, por isso que acontece a ereção, é por isso que o pênis fica duro. Então, quando você fica nervoso, isso é um clássico, né, gente? Quando o homem fica nervoso ali pelo desempenho, ou porque é uma pessoa nova, ou uma situação nova, ou ele tem que dar conta, ele se sente ali muito pressionado, o que que acontece? O corpo humano, ele é um sistema muito inteligente. Quando você se sente nervoso porque você vai encontrar alguém, enfim, uma pessoa diferente, você sinaliza que vai ter um evento novo. Como é um evento novo e você tá ali ficando nervoso, o teu corpo, teu cérebro, ele não entende se isso é bom ou se isso é ruim. O que que ele faz? Ele começa a enviar dispositivos porque ele entende que essa sinalização de novo, ele não sabe o que que é, se é bom ou se é ruim. É novo, mas o que que é? Bom, é ruim? Não sei. E aí o que que começa a acontecer? Você começa a elevar os teus níveis de adrenalina. E aí, sabe o que que acontece? A adrenalina sobe quando você está nervoso, ou você está preocupado, ansioso, né, com o desempenho ou com essa situação nova, e o corpo interpreta isso como uma situação de perigo. Perigo, pá, 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 pá. O que que acontece? Aí ativa o teu sistema de luta ou fuga. E se você está em perigo, pensa só numa situação de perigo, o que que acontece? Os seus vasos sanguíneos se contraem para você ter mais energia para correr, para fuga. E o que que acontece? Lembra que eu falei que quando o pênis está ereto, ele está cheio de sangue, se os vasos se contraem, o que que acontece? Não tem irrigação de sangue ali. Automaticamente você vai broxar. Eu tô falando assim de forma muito simplista, tá? Muito didática.
Mas geralmente é isso que acontece. Os níveis de adrenalina sobem, automaticamente seus vasos sanguíneos vão ser contraídos por uma questão aí de luta ou fuga, e isso interfere, isso impacta também aí nas questões da ereção. Por isso que é muito importante você estar o máximo tranquilo que você puder no momento que você está ali namorando, que você vai se encontrar com alguém, porque é um ciclo, é um ciclo. Você fica nervoso, inclusive tenho que responder acabei de lembrar que foi exatamente essa frase que uma pessoa me mandou uma mensagem no WhatsApp falando o seguinte: Adriana, preciso de ajuda. As mensagens que eu recebo é exatamente assim, gente, preciso de ajuda. Tive poucas relações afetivas, íntimas, e falhei. E aí, na segunda que eu tive, eu fiquei preocupado de falhar, porque na primeira eu já tinha falhado. Aí o que aconteceu? Falhei. E agora eu tô com medo de fazer a terceira vez, de ir de novo, namorar, e falhar de novo. Porque eu não sei como que eu vou reagir. Então é um ciclo. Você fica nervoso, com medo de falhar, aí você falha. Aí na próxima você fica nervoso, com medo de falhar e acaba falhando. Então é muito importante manter a calma. Ah, Adriana, mas como é que eu vou manter a calma? Já vou te dar algumas estratégias simplérrimas para você manter essa calma. Então, no final das contas, quando isso acontece, o que deveria ser prazeroso acaba virando um campo de batalha. Ou seja, será que eu vou? Será que eu não vou? Qual é? O que eu tenho que fazer? Vou tomar um aditivo? Enfim, quando na verdade isso tudo tem que ser muito natural, muito prazeroso, tanto para você e para a pessoa que você vai se relacionar. Isso sem contar na ansiedade do desempenho. Porque assim, a ansiedade do desempenho, ela surge quando você fica pensando assim, será que eu vou subir? Será que vai ficar duro? Quem aí já pensou isso? Me conta aí nos comentários. Será que você já ficou pensando nisso? Assim, vou encontrar com alguém e ficou pensando, ai, será que vai ficar duro? Será que não vai? Será que eu vou gozar rápido? Será que eu vou broxar de novo? E adivinha só, ficar com esses pensamentos intrusivos vai fazer com que o teu corpo libere mais adrenalina e aí você se sabota, você sabota a sua própria ereção. A primeira orientação que eu posso te dar com relação a isso é você não ficar assim monitorando tanto, sabe, o seu pênis. Adriana, mas como que eu vou fazer? Eu fico nervoso, eu fico com medo. Eu te entendo, eu valido isso. A pressão é grande, meu varão. Eu conheço, eu sei como é que é. Eu trabalho com isso há muitos anos. Eu conheço as intimidades dos homens, como é que eu falo? Eu conheço os bastidores íntimos e sórdidos da vida íntima do homem, principalmente dos homens heterossexuais, que é a grande parte do meu público. Então, quando você se vê nesse momento assim de tensão, é muito importante você parar, observar o que você está sentindo, sabe? Voltar para o momento presente. Como que você faz essa volta ao momento presente? Através da respiração. Fica calmo, já eu vou te passar alguns exercícios práticos, simples, fáceis para você fazer no momento que você sentir, opa, ligou o alerta vermelho, tô ficando nervoso, tô ficando inseguro. Como que eu devo proceder a partir de agora? É isso, é não se deixar levar pelo nervosismo. Você é um homem adulto. Você pode gerir as suas emoções, você pode gerir os seus sentimentos, emoções, atitudes. Então, é você que está no controle, você não é passageiro. Quando a gente pedala, a gente está treinando bicicleta, me vê lá nas outras redes, sabe que eu gosto muito de pedalar. E uma coisa que a gente fala quando a gente pedala é você ser piloto. Você não ser passageiro, sabe? É você que comanda a bicicleta, não é a bicicleta que comanda, que leva você, sabe? Então, quando se trata também de vida íntima, de você para com o seu pênis, com o seu amigão, é você que está no controle. Até por isso que o meu programa aí de treinamento para ejaculação precoce se chama Você no Controle.
Então, é você que é o piloto, não o passageiro. Então, escuta, grava isso assim na sua mente. Eu sou piloto, não sou passageiro. Você que está no comando. Vou passar agora 5 insights simplérrimos para você não brochar, tá? Se você seguir esse passo a passo, é pouco provável, não vou dizer impossível, porque vocês sabem que eu não digo que nada é impossível, né? Eu realmente acredito que nada é impossível. Mas para você não brochar. E a primeira delas é claro, óbvio, evidente, que é a respiração. Eu sei que tem muita gente que acha que é balela, por falta de conhecimento, essa questão da respiração. É muito importante, gente. É muito importante você estar o tempo inteiro ali respirando. Tá, tá, tá. Parece que a gente respira assim, né? Mas ok, vamos fazer um exercício prático? A gente vai inspirar, puxar pelo nariz em 4 tempos, ou seja, 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Vamos segurar em 4 também e soltar em 6. Gente, tô dando de graça aqui para você, que é meu seguidor aqui do YouTube, os mesmos exercícios que eu ensino no meu programa Você no Controle. Vamos fazer junto, que eu vou ensinar para você como fazer? Então, a gente vai inspirar em 4, segurar em 4 e soltar em 6. Inspira em 4, segura 4, solta em 6. Rapidinho, né? Então, você fazer isso pelo menos uns 2 minutinhos antes de ir para campo, já vai ajudar bastante, tá? Outro exercício também é muito legal, que é o exercício do pompoarismo masculino. Por incrível que pareça, tem muita gente que não sabe que pompoarismo é coisa de homem também, tá, gente? Tem muita gente que acha que é só coisa de mulher. Ele ficou mais popularizado, né, com as mulheres. Toda vez que eu penso em pompoarismo, eu lembro daquelas mulheres lá da Tailândia, né, que fazem acrobacias com a sua musculatura do assoalho pélvico. Mas enfim, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar que você também pode fazer pompoarismo masculino. Na verdade, é um excelente exercício para fortalecer a musculatura do assoalho pélvico. E isso ajuda demais aí na irrigação dessa área e no controle também da ereção. Quer aprender a fazer? Aqui na descrição vai ter um link de um vídeo meu completo sobre esse assunto. Clica lá para você aprender a fazer. Bora para o próximo insight? Sem dúvida, evitar duas coisas. Duas coisinhas assim que é muito comum, né, hoje em dia. Sabe o que que é? Pornografia e a masturbação rápida. Tem muita gente vindo falar comigo sobre os malefícios que não a masturbação rápida, né? Mas que a pornografia traz, assim, na vida do homem. Isso de todos os gêneros. Enfim, de todos os gêneros. O que eu quero dizer? Não só homens heterossexuais, como homens homoafetivos vem me relatar, vem contar para mim assim sobre os malefícios que o vício em pornografia tem trazido na sua vida sexual, né? E obviamente quando a gente trata de pornografia, a gente associa automaticamente com um estilo de masturbação, que é o estilo de masturbação rápida. Aquela que é só ali, ó, pá, 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 para você se aliviar, tipo, 5 minutinhos, às vezes nem é 5 minutinhos, às vezes é mais rápido do que isso. Então, isso acaba criando um padrão físico, não só físico, mas mental também, de associar que o prazer ele tem que vir rápido e através de um estímulo, assim, um estímulo erótico muito forte. E o interessante nessa questão de pornografia é que nunca tá bom, né? Já reparou isso? Nunca tá bom. Primeiro você começa com um homem e uma mulher, aí depois você começa com uma mulher e 2 homens, às vezes um homem e 2 mulheres, às vezes várias pessoas, e aí o tradicional já não é tão interessante, você começa a ver as coisas fora do padrão, né? Então, é muito delicada essa situação. Eu não sou contra
um videozinho gostoso para você se animar ali, sei lá, se você tá com a sua parceira, sabe? Acho legal isso, acho gostoso. Mas o problema é quando você só consegue se excitar por essa via, por esse estímulo, tá? Então, isso aí tem que tomar muito cuidado. Você acaba se acostumando a fazer tudo sozinho, não tem nenhum problema fazer tudo sozinho, mas o problema é quando você começa a criar sistemas de excitação e aí você fica habituado, condicionado a só se sentir excitado com determinado estímulo. Aí é que mora o perigo, tá? E é evidente, né? Tá aí, esse é um dos 5 pilares, agora passando para o próximo insight. Esse que eu vou falar agora é um dos 5, faz parte de um dos 5 pilares, de acordo com o método Adriana Linares, para ter uma boa vida, que é dormir bem, cuidar do seu corpo, se alimentar bem, enfim, tudo isso interfere sim na sua performance. Evitar excesso de bebida alcoólica também. Não tô falando de você parar de beber não, tá? Porque eu sei que tem gente que gosta de tomar uma. Eu também gosto. Mas o problema é o excesso. O problema não só da bebida alcoólica, né? Mas aqui eu vou me referir à bebida alcoólica, não sei se pode falar, né? É a substância socialmente aceita, né? Uma substância socialmente aceita. Então, o problema todo, gente, é você querer usar a bebida até o ponto de perder a consciência. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, não tem problema nenhum você tomar um biricutico de forma educada, sabe, socialmente. O problema é você beber até perder a consciência. Então, sono ruim, má alimentação, cigarro, álcool, em excesso, pode sim, né, tá aí afetando diretamente a sua saúde íntima. Então, preste atenção nisso aqui, conselho de amiga, conselho de amiga. Por último, mas não menos importante, claro e evidente, né? O óbvio precisa ser dito, apesar de ser difícil isso entre os casais, que é o diálogo. Difícil, né, gente? Eu estava até numa live hoje falando exatamente isso, que quando a gente vai fazer um contrato, por exemplo, um contrato de compra e venda de um carro, um contrato de compra e venda de uma casa, um contrato de aluguel, ou uma sociedade, um negócio com uma sociedade, qual é a primeira coisa que vocês fazem? Que a gente faz? É fazer um contratinho, né? E nesse contrato tem o que eu devo fazer, o que eu não posso fazer, o que eu posso esperar de você, o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Mas a gente não faz isso no contrato da vida, que são os relacionamentos. E eu chamo isso de alinhar as expectativas. Óbvio que não precisa ser tão formal. Alguns relacionamentos até são formais, o que eu nem acho ruim, tá? É dizer o que pode, o que não pode, o que você deve, o que você não deve, o que eu espero de você, o que eu não espero de você. Mas uma conversa de alinhamento de expectativa, eu acho que já melhora muito os conflitos de relacionamentos. Então, conversar com a sua parceira, porque você é homem, você, meu varão, é tanto ser humano quanto a sua mulher, quanto a sua parceira. Então, é importante para ela saber que você também pode falhar, que você também é vulnerável. Então, uma coisa que essa masculinidade tóxica tem deixado os homens doentes é o medo de falhar, o medo de se expor, de não expor a sua vulnerabilidade. Tudo isso tem um preço. E cedo ou tarde o preço chega, né? Teu corpo ele sempre vai te cobrar. Seja ficando doente, seja ficando um cansaço excessivo que não acaba nunca, ou broxando, ou gozando muito rápido, ou demorando demais para gozar, enfim. E por aí vai, né, gente? Problema com relação a isso é o que não falta. Mas e aí, Adriana? Segui todas as suas sugestões, respirei, conversei,
Parei de beber, parei de fumar, entrei para a igreja e ainda assim brochei. Pode acontecer. Pode acontecer. Como eu disse, nada é impossível, né? Nada é impossível. Primeira coisa é, se isso acontecer, não transformar isso assim num drama. É um fato. Não é um drama, é um fato. E evita dar aquelas desculpinhas, né? Que a mulher já tá cansada daquelas desculpinhas esfarrapadas, né, gente? Ah, isso nunca me aconteceu antes. Ah, eu não sei, acho que foi o camarão que eu comi, né? Encheu a lata de cerveja e aí vai culpar a comida. Ah, deve ter sido o camarão que eu comi de tarde. Enfim, às vezes pode até acontecer também, né? Dar um piriri e o negócio não levanta. Pode acontecer também. Mas enfim, o que eu quero dizer é você ser sincero, né? Lembra da história que eu acabei de falar, de você se colocar também vulnerável? Pode acontecer, enfim. Não é um botão de liga e levanta. Não, tem que ter estímulo, tem que ter. Do mesmo jeito que a mulher, gente, precisa de estímulo para ficar lubrificada, o homem ele também precisa de estímulo. A, a única diferença é o tempo. Em geral, o homem, esse tempo até o ápice, né, no caso que é a ereção, é muito menor do que da mulher. A mulher precisa de mais tempo, mas também precisa de estímulo. Então, tratar isso com uma determinada naturalidade, é óbvio que se esses sintomas persistirem, vale a pena dar um pulinho no médico para ver aí suas taxas de testosterona, glicose, colesterol, tudo isso, vitaminas também, tudo isso pode influenciar. A questão química pode influenciar no seu desempenho também. Às vezes você está precisando aí de verificar a sua testosterona, tá com uma deficiência de vitamina, e isso interfere aí na sua função, né? Interfere na sua função, às vezes você está achando que é uma coisa e outra coisa é completamente diferente. Bom, sexo também não é só penetração, né, gente? Vamos combinar, né? Sexo é muito mais só do que entrar na caverninha. Vocês estão cansados de saber disso. Quem me segue aqui já está cansado de saber disso. Sexo tem muito a ver com beijo, carícias, usar a boca, usar as mãos quando necessário, ou um brinquedinho também, é muito gostoso. E você conseguir fazer a sua parceira chegar ao clímax de outras formas, que não seja o falo, que não seja o pênis, também é muito legal. Tem muita mulher que que acha que sexo é só penetração. Muita mulher que acha que sexo é só penetração. E se você, enquanto homem, traz para ela uma nova forma de fazer sexo, meu amor, essa mulher vai te tratar igual um rei. Vai por mim. Então, tem muita gente que acha que só porque tem um pênis, acha que faz gostoso. Mas não, tem muitas coisas além aí, quando se trata de sexo, além do genital, né, gente? Vamos combinar. Além do que isso mostra maturidade, mostra conhecimento a respeito do mundo das mulheres. Eu já disse aqui nos meus vídeos, volto a falar e vou voltar a repetir que entender sobre o mundo das mulheres, você que é homem, entender sobre o mundo das mulheres é um sinal de inteligência. Não é futilidade, não é bobeira, não é inutilidade. Você está inserido no mundo das mulheres é benefício para você, porque você vai conseguir, entender esse mundo muito louco das mulheres, que é muito louco mesmo. E sem contar também que vai super aumentar aí a sua autoconfiança, sem dúvida. Adriana, em que momento você acha que eu devo procurar aí ajuda médica? Se faz faz uma reflexão. Se pelo menos mais da metade das vezes que você vai namorar tem problema, tem aí dificuldade de ereção, acha que deu mole, acha que não estava muito duro, aí você tem que ligar aí um sinal de alerta, bandeira vermelha. Bandeira vermelha, porque assim, pode ser N fatores, tá? Desde pressão alta, diabetes, obesidade, questões de tabagismo, né? Já falei também, tudo isso influencia na sua qualidade eretiva.
tá? Não fica achando que é só a paldurecência, como eu digo, mas a paldurecência, ela está relacionada a muitas outras coisas. E é claro, vale a pena procurar um urologista para ver essas questões mais físicas e se for, uma questão física tá tudo ok, enfim, é mais uma questão mesmo psicológica, uma questão mais energética, vale a pena também procurar uma terapeuta tântrica, como essa que vos fala, e analisar quais são as questões, né? O que que tem te impedido de ter uma vida sexual, uma performance sexual satisfatória e adequada para você. E para fechar o vídeo de hoje, se você quer recuperar o controle do seu corpo, quer recuperar a sua confiança, o seu prazer, eu te convido a conhecer o meu curso de técnicas de toques sensoriais. Nesse curso você vai aprender as técnicas de toques sensoriais, que são as técnicas que eu uso até hoje dentro do meu trabalho, massagem relaxante, massagem tântrica, massagem sensual, massagem nuru, tem um bônus especial que é o bônus do banho, onde eu te ensino a dar banho na sua parceira antes aí da relação íntima. Nesse curso eu te ensino a como explorar o prazer assim, com mais consciência, sabe? Não só aquela história do isso tá fora de moda, tá, gente? Tá coisa do passado, essa história de... Então você aprende a ter mais controle, a explorar o seu prazer com mais consciência, com mais entrega, vai fortalecer a sua performance sexual de dentro para fora. Não de fora para dentro, de dentro para fora. Faz o seguinte, já clica no link que tá aqui na descrição desse vídeo para você começar a ter uma vida sexual muito mais prazerosa e com muito mais segurança. Se você tá comigo aqui até o final, já deixa seu like nesse vídeo, isso super me ajuda, eu fico muito grata, fico muito feliz também com seu like, tá? E deixa nos comentários qual dessas dicas você vai aplicar primeiro, quero saber. Me conta que eu quero saber qual foi mais aí interessante para você, tá bom? Beijo, nos vemos semana que vem, tchau, tchau!